Oi, gente, hoje eu trouxe aqui para o programão uma pessoa que eu queria muito apresentar para vocês. O Marcelo Sebá, ele é cineasta e ele acabou de fazer, não, faz 2 anos, né, que ele estreou um filme que está no streaming, está no canal Star Plus, Star Mais, que é o filme Fedro. A gente tem o cartaz do filme, né, Tati? O filme Fedro, olha só, que é um reencontro entre o Zé Celso Martínez Correia, o Zé Celso do Teatro Oficina, e o galã Reinaldo Gianecchini, que tinha começado na carreira com o Teatro Oficina muito tempo atrás, 20 anos atrás, e nunca mais os dois tinham se visto e se reencontram nesse filme que eu ainda estou sob o impacto de ter assistido ontem. É muito poético e com muita sabedoria, né? Eu fiquei impressionada, vou começar esse papo aqui com o Marcelo falando, como eu fiquei impressionada com as frases sábias do Zé Celso para o Reinaldo, né? Como é que surgiu essa ideia do filme, Marcelo? Você já me quebra falando assim. Você já me quebra falando assim, tudo bom? Hum. É, cara, assim, eu fico muito emocionado quando eu ouço esse tipo de coisa, principalmente de quem eu admiro, assim, porque o filme é muito pessoal também, assim, tá? Eu não sabia que a gente se expunha tanto quando fazia uma coisa assim. Eu tinha ido no aniversário de 80 anos do Zé, lá na oficina. Ele fez uma apresentação especial das Bacantes. E eu tava com ideia, assim, crise dos 50, né? Você vai chegando nos 50, você começa a pensar o que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi até agora e tal. E eu tava um pouco com essa vontade de começar a passar adiante, né? Assim, a passar a informação adiante, a dividir mais as coisas. E aí eu vi e falei, cara, o Zé é um cara tão genial, tão incrível. Eu já tinha saí com ele várias vezes, a gente jantou coisa de anos, assim, e ele é tão. Eu vi ele sempre retratado como o maluquinho do Teatro Oficina que briga com o Silvio Santos. Eu falei, pô, eu quero fazer um retrato bacana do Zé, para as pessoas conhecerem o Zé mesmo, de verdade, assim, a Na história, o intimidade, né? repertório. Exatamente. E aí eu comecei a elaborar isso e pensei, vai ser legal se eu fizer um encontro inusitado. Se eu colocar alguém. Aí me veio um pouco essa história do aprendiz e mestre, apesar dele não gostar de ser chamado de mestre. Uhum. É, mas aí foi isso. Eu chamei o Jesuíta Barbosa para fazer. Sim. E o Jesuíta estava no projeto até quase a boca 3 semanas antes, mas ele estava gravando aquela novela que ele estava fazendo das 7, as gravações ficaram. Não deu para conciliar, ele falou, cara, não vou conseguir fazer. E aí eu lembrei que eu conheço o Gianni da época de modelo, eu me lembro de quando ele estava na oficina. O Gianni estava em cartaz e tinha me chamado para ver a peça dele. Aí eu fui e falei, pô, quero falar com você. E aí eu fui no camarim no final, eu tinha mandado um WhatsApp para ele. Ele falou, cara, você sabe a minha história com o Zé, né? Eu falei, não. Ele falou, eu não vejo o Zé há 20 anos, eu fujo dele. Desde que eu saí da oficina, eu nunca mais pisei na oficina, nunca mais eu evito e tal. Aí eu falei, porra, era o que faltava para amarrar o filme. Sabe, se era o que faltava, assim, tirar essa outra pessoa só do papel de aprendiz, sabe? Uma pessoa que tivesse uma troca. Aí entrou. E eles foram muito sensacionais, eles foram muito generosos. Eles foram. Tanto o Zé quanto o Gianni foram extremamente generosos. Primeiro em confiar em mim, depois em se deixar retratar dessa forma, né? Eu desliguei um pouquinho que estava passando o carro do gás aqui. A gente está gravando, tá, gente, essa entrevista de manhã, porque vai ter jogo da Copa e tal, podia dar algum problema, aí a gente gravou mais cedo essa entrevista, acabou de passar aqui o carro do gás. Marcelo, olha só, eu vi que a ideia do filme acaba sendo
uma homenagem ao Zé Celso, né? Eu senti isso também. É uma história de um reencontro, né? Mas também uma homenagem. Eu queria botar umas cenas aqui, já que a gente não pode, gente, sempre dá problema quando a gente coloca trailer e tudo, o YouTube derruba nossa live, é uma confusão danada. Então, eu separei uns trechos que mostram essa intimidade e esse carinho que rola entre o Gianecchini e o Zé Celso. Para mim foi uma surpresa que eu nunca imaginei que o Gianecchini tivesse tido alguma passagem pelo Oficina, né? E aí, nesse momento, é o momento em que o Zé Celso finalmente convence o Gianecchini a se desnudar. O Gianecchini chega muito, realmente, travado, né? Muito nervoso. Você sente a tensão e o Zé Celso o tempo inteiro fica dizendo: você está muito tenso, Jane. Eu sinto você muito travado. Você tem que relaxar. Para mim, Marcelo, foi como se eu espero não, eu acho que isso também aconteceu com o Gianecchini. Foi uma espécie de sessão de psicanálise para ele, né? Foi uma experiência muito intensa. A gente não achou que fosse. Acho que ninguém achou que fosse ser uma coisa tão intensa. Para os dois, acabou sendo. Desde sempre a gente sabia que ia ser. O filme nasceu com esse propósito de ser de celebrar o Zé, né? De celebrar a sabedoria dele, a história dele, né? Deixar registrada a importância histórica dele. Esse espírito libertário. Uma das coisas que eu adoro no filme é dar um close na bunda dele. Sabe, que as pessoas vão para lá esperando a bunda do Johnny e falam, não, que se você tiver sorte, você vai ter essa bunda de 83 anos de idade. E o Johnny foi muito aberto. Tem uma frase que ele fala no início do filme, que ele fala, eu não me preparei para nada, eu vim pronto, aberto para ressoar em mim o que tiver que ressoar. E aí o que acaba que você vê no filme é muito o processo do Johnny recebendo, processando aquelas informações todas ali na hora. E tem um momento que você percebe ali mais para o final que ele está decidido a partir dali a tacar o foda-se e mudar o rumo da vida dele, que foi o que ele fez. Ele saiu de lá, de fato, ele entrou um e saiu outro. Ele saiu de lá 2 meses depois, ele estava ainda na novela, nas 9, Sim. e ele deu entrevista para o Globo assumindo a sexualidade dele. E é uma coisa que ele fala, ele já falou para mim algumas vezes, ele falou, cara, depois do Fedro eu virei outro ator. Eu estou muito mais aberto, solto, assim. Foi, de fato, assim, o que a gente vê é uma catarse ali, e é uma coisa reprimida de 20 anos, né, Sinara? 20 anos, assim, dessa coisa presa, reprimida. Ele falou em vários momentos eu duvidei, assim, de mim, de se eu continuaria sendo, atuando. Eu fiquei muito feliz, assim, eu tenho a sorte assim, é o filme que eu queria ter feito. Assim, isso A gente tem a manchete do Globo com a entrevista dele, essa famosa de setembro de Aham. 2019, que é exatamente o ano que ele faz o documentário, tá, gente? Olha a importância que tem o Zé Celso nessa história. Minha sexualidade não cabe numa gaveta, diz Reinaldo Gianecchini. Ele já está aí posando com pelado, né? Ele É, teve dificuldade para tirar a roupa. Em sua cobertura no Rio, ator fala sobre trabalho, amor, repressão, liberdade, machismo e sedução. É nessa entrevista que ele fala pela primeira vez que ele é bissexual, que ele teve pansexual. experiências com homens também, romances com homens também, né? Uma coisa que para ele, como galã, era muito difícil falar. E mais recentemente ele passou a se definir como pansexual, porque É, ele diz que a sexualidade dele não cabe numa gaveta e ele quer ser livre para isso. Eu acho que as lições, né? O Zé Celso fica o tempo inteiro falando no filme da liberdade, da importância da liberdade, né? De como é importante para o ator o corpo, né? Que o corpo é é. instrumento do ator. E o respeito com que ele. Você sabe que tem muita coisa não pôde entrar no filme e que me
me doía, assim. Quando o Zé começa a falar sobre nudez, ele começa a expandir esse conceito, inclusive para a cidade. Ele fala da importância de se desnudar os rios que estão enterrados embaixo do asfalto de São Paulo. De que a cidade, a hora que a cidade se desnudar, ela vai ser uma cidade mais livre, né, assim, positiva. Assim. É muito bonito. Assim, e uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, o Zé é uma metralhadora de informação. Né? Assim, ele vai. Então, não se preocupa. Eu só li o Fedro depois de rodar do filme estar pronto, montado. Porque Camila Mota, nossa Minha amiga amiga em Camila é comum, co-diretora. foi a Camila que me deu o toque, falou, o Zé está adaptando o Fedro. Eu falei, então vamos usar isso como a gente vai fazer esse Oh, encontro para fazer a perfeito, primeira né? leitura do Fedro. E aí eu fiz questão de não ler o livro. Eu falei, eu vou cultivar a minha ignorância para estar junto com a plateia. Se eu entender o filme, as pessoas vão entender. Se eu lesse o livro, acho que eu ia me colocar num lugar de intelectualidade que ia afastar o filme do espectador. É... E aí eu falo para as pessoas, vai, recebe aquilo tudo e se interessa. Eu acho que o Zé tem essa coisa de despertar a curiosidade, de instigar a gente, de provocar a gente. Isso Uhum. é muito. Assim, você para conversar com ele, você fica. Dá vontade de falar, só ouvir, ouvir, ouvir. Né? Sim. Mas Olha e só. ele, ao mesmo tempo, ele me falou uma coisa tão bonita, assim, quando ele viu o filme, ele demorou 2 dias para me ligar. Eu falei, e Ah, pronto, ele odiou. Eu falei, ele odiou e tal. Aí ele ligou, falou, eu demorei para te ligar porque eu precisei ver o filme de novo. Eu achei que a gente não tinha o filme. Eu saí de lá achando que a gente não tinha o filme. E a uhum. gente tem um ótimo filme. Parabéns, você é um ótimo diretor. E eu precisei ver de novo porque o filme me mostrou que eu tô velho. Bateu nele num outro lugar. Eu Ah, falei, como assim, Zé? Zé, você é muito mais novo que eu. Assim, o espírito dele é uma coisa inacreditável. Assim, uhum. como ele é libertário, né? Assim, e ele fala muito sobre a importância da gente também ser mais radical nesse momento, né? O momento que a gente está Sim. vivendo, eu adoro essa frase dele, que ele fala, o momento que a gente vive exige radicalidade, posição. É Eu acho que verdade. Eu quero entrar daqui a pouco nessa história da política com você, mas eu ainda quero terminar essa história do Reinaldo Gianecchini, Aham, que eu achei tão interessante como persona, né? Aliás, nesse momento, o Reinaldo Gianecchini está aparecendo nos tabloides, né, nas notícias de celebridade, porque ele está vivendo um romance com um rapaz, provavelmente, e eles ficam dando pistas nas redes sociais deles e o pessoal está fofocando, porque hoje eu vi até que tinha um artigo que alguém falou por que a vida sexual do Reinaldo Gianecchini provoca tanta curiosidade, é. né? As pessoas ficam lá querendo escarafunchar a vida do rapaz. Mas, bom, pouco tempo depois que ele deu essa Pode te contar entrevista. uma história curiosa, assim. Tem duas coisas. Uma, eu falei, o Gianni estava muito receoso, né, antes de fazer, de como seria esse encontro. Eu falei, Gianni, não se preocupa, eu me comprometo com você a te mostrar o filme. Se tiver qualquer coisa que te incomoda, eu tiro na hora. E aí, quando eu mostrei o filme para ele, ele falou: tá faltando uma cena. Ele amou o filme e pediu para colocar mais uma. Ele ter se disposto a essa exposição, a se mostrar tão vulnerável, eu achei muito corajoso. E aí as pessoas começaram a falar. Sempre tem. É engraçado que as pessoas. Ninguém nunca está satisfeito. Né? Se você não assume a sua sexualidade, as pessoas vão atrás de você. Se você assume. Ah, mas todo mundo já sabia. E tem uma coisa que eu vi que foi assim, quando eu mostrei o filme para ele, foi um ano depois da gente rodar, é, o alerta dele, do celular dele, toca de 10 em 10 minutos. E de 10 em 10 minutos tem uma nota em algum lugar do Brasil tentando descobrir quem é o namorado do Gianecchini. É uma coisa tão. Eu acho legal falar isso, porque assim, as pessoas
a gente tem uma tendência a falar da vida do famoso de uma forma desumanizada, né? E tudo é assim, mas também, você fala assim, cara, não é uma decisão fácil, não é, o mercado não é receptivo, já melhorou muito, mas ainda não é receptivo a isso. Você tem que lidar a mulher de classe média do interior do Brasil, não é você da capital que convive com ele, encontra com ele nos lugares. É o imaginário do público dele, assim, é uma decisão difícil. E aí, quando acontece, no dia seguinte a gente já está pensando em outra coisa. Mas a vida do cara é ali o dia inteiro. Aí Impacta diretamente, né? Porque ele é galã de novelas, ele faz par é, romântico com a mocinha. A partir do momento que o público o enxerga como homossexual, óbvio que impacta a carreira dele, né? Homossexual ou bissexual exatamente. ou pansexual, fora da casinha do homem cis, hétero, né? Ele foi colocado lá e é difícil para ele realmente sair, né? Sair no É. sentido de que ele sempre foi cobrado. E, e é engraçado que essa tem muito a ver com esse momento também que a gente está vivendo, mas acho que é de uma cultura também do brasileiro. Tem um tipo de pessoa específico que não gosta do filme. Homem, hétero, cis, com mais de 60 anos de idade. É batata. É batata, assim. Raros são os que gostam. As pessoas adoram filme, as mulheres adoram filme, mas como esses caras se incomodam em ver esse galã fragilizado. Tem uma pesquisa que eu vi uma vez de uma menina, um TED, uma menina acho que de Brasília, que ela fez uma pesquisa sobre os xingamentos brasileiros. E ela mostrou através da pesquisa como todos os xingamentos brasileiros têm origem machista ou misógina. Então, tudo que fragiliza o homem é viado, corno, broxa, inútil. E o que empodera a mulher? Piranha, sapatão, vem da nossa estrutura. As pessoas não sabem lidar com a fragilidade masculina. Está na hora de aprender, né? É verdade. Bom, e aí, ó, em 2021, é isso que eu queria falar. Em 2021, o Reinaldo Gianecchini publica, há um ano, publica um artigo sobre essa história, né? Dizendo que com o Zé Celso ele aprendeu a viver a liberdade. E ele fala desse É. processo que ele passou no filme, né? Dessa discussão sobre a liberdade que o Zé acaba meio que exigindo dele, né? Cobrando dele. Aí ele fala assim, ó, só agora, depois, e por causa desse último encontro com ele, tive a real dimensão de que tanta coisa já andou dentro de mim rumo a essa tal liberdade. A liberdade de poder ser, na potência do meu desejo, na minha expressão própria, sem amarras, sem ter que negociar nada. Que aula! Obrigado, Zé Celso. Sei que as fichas vão continuar caindo, porque você tem esse dom natural de nos tocar fundo. É tão bonito isso, né? É. Porque a história de Fedro é a história de um professor e de um aluno. E o que se passa no documentário é justamente isso, né? O Zé Eles acabam Celso reproduzindo, né? conduz, Ah, né? O Zé é. Celso conduz o Reinaldo não só na leitura do texto durante o filme, como ele sente que o Reinaldo está precisando de uma libertação, né? Ele está precisando dar o passo além, de não ficar dentro dessa casinha. Muitos atores, gente, já passaram por isso, né? Eu me lembro do É. nosso ídolo de infância, o Lauro Corona, que Nossa! era um galã e era homossexual, inclusive morreu naquele auge do HIV, né? E o Lauro Corona nunca conseguiu dar esse passo, né, Nunca. Marcelo? Naquela época era impensável. Nem só galã. Desculpa. Nem só galã, o Strasser, Carlos Augusto Strasser. Assim, as pessoas
não podiam, de jeito nenhum naquela época, assumir a sexualidade. É, até, até hoje é um pouco mais complexo. Você tem umas pessoas que estão furando isso, mas até muito pouco tempo, coisa de 5 anos atrás, você não tinha essa possibilidade. E é doido, né? É isso que você falou, assim, o que muda na minha vida? Na minha vida, eu sempre falo, gente, para mim, se a pessoa virar para mim amanhã e falar, eu sou uma planta, eu falo, bom dia, bananeira. Não me interessa, não afeta a minha vida. Não afeta a minha vida. Assim, o Exato, que né? me Porque as afeta é saber que pessoas eu ficam estou fiscalizando respeitando. tanto, O que me as pessoas interessa ficam é. fiscalizando tanto a vida sexual das outras, né? Ai, fulano dá no o fiofó, e daí? O que você tem a ver com isso? É o seu. Eu acho É, impressionante. é muito. Tem uma música chamada Elevação Mental, que é de Tris, que é um rapper trans, que ele fala, é muito fiscal de cu. Sabe? É muito fiscal de cu, gente. E a gente com isso esquece de respeitar. Quando as pessoas começam a falar, mas eu não consigo entender, eu falo, não entenda. Só respeita. Se a pessoa te falar, olha, me chama no feminino, chama no feminino. Me chama no neutro, não custa. Não custa. Você não aprende a mexer com iPhone? Você não aprende a mexer com TikTok? Você não aprende a fazer vídeo no TikTok? Uhum. Aprenda a mexer com gente. Respeita. Exato. Eu percebo que, por exemplo, só os homens héteros se incomodam com o uso de todes, por exemplo. Gente, o Né? que eu tenho a ver com isso? Eu uso todos, porque o todos ele me contempla. Mas outra pessoa Uhum. pode não se sentir contemplada, não é isso? E, assim, eu, no roteiro do próximo filme, eu coloquei, em algumas rubricas, eu optei por fazer com gênero neutro. Porque eu sei que no meu elenco tem pessoas trans, tem pessoas não binárias. Então, assim, é só uma atitude de respeito. Sabe? E isso não tem nada a ver com apreço pela língua portuguesa, porque senão estaria falando que fulano é a cara do outro esculpido em Carrara. Se não está falando, se tá falando cuspido e escarrado, é porque não tem problema com isso. Sabe? A Eu língua falo assim, muda, a engraçado. língua é dinâmica, a língua não é morta, né? A pessoa vira e fala, eu tenho apreço pela língua portuguesa e fala, lá é bom de sábado. Não, amor, você vai ter que falar comigo, lá é bom aos sábados. Uhum. Assim, ou você fala. Porque não tem a ver com gramática, tem a ver com moral. Com moral Isso. e com não aceitar, não legitimar a existência desses outros corpos. Assim, Uhum. eu vi outro dia um debate, nem era novo, não vou falar o nome dela, a moça lá, a deputada costureira, falando Zambelli. que. A tiradora. Falando que não, isso é uma questão de biologia, de genética. Ô, amor, não, então você tá ignorando as pessoas intersexuais? Não, você não estudou biologia, então, você não estudou. Porque se você acha que só existe masculino e feminino, você faltou algumas aulas. Ah, é muita caretice, né? No filme, gente, o Zé Celso protesta o tempo inteiro sobre essa caretice, né? E ele fala bastante de política. Ele é um ser político, né? É. Ele tem uma peça dele, para quem não conhece o trabalho do Teatro Oficina do Zé Celso, que é O Rei da Vela, uma peça de 1967, que é o ano que eu nasci, 1967, que é um marco, né, da história do Brasil, não na história do teatro, hein? Na história do Brasil, o É. Rei da Vela. Eu peguei uma cena do Rei da Vela que peguei o ticket do Rei da Vela. Coloca primeiro o ticket, olha só. Ai, que Oficina. maravilha. O Rei da Vela, excelente espetáculo, violento e eficaz por sua denúncia. É um dos trabalhos mais sérios que já vi, é do Lobo. O Rei da Vela de Ousa de Andrade, você vai amar ou odiar. Atenção, quadrados, festivos, pudicos, não venham.
Sessões às 18 e 21 horas no Teatro Oficina, que está no mesmo lugar até hoje, na Rua Jaceguai 520, a despeito do Silvio Santos ter tentado tirar de lá uma luta que eles travam há anos com o grupo Silvio Santos. Inacreditável, né? Que ele quer tirar um teatro da Lina Bobardi, um teatro tombado, dali de onde ele está há tantos anos. Né? E aí, essa cena, que é com a Dina Sfati, né, do Rei da Vela, coloca a foto preta e branca, por favor, Tati. Essa cena aí, se vocês forem reparar, no filme, atrás da mesa de jantar, está essa foto que eu vi nos créditos, que foi cedida pela filha da Dina, né? Pela Bel e pela Clara, pelas filhas, né? Linda, né? Eu fiquei com vontade de ter um negócio desse na minha parede, porque essa foto é maravilhosa demais. Essa foto está aqui na minha frente, na minha sala. A gente tem a foto do filme, onde essa foto aparece, não tem, Tati, aí? Olha lá, tá vendo? Não. Que demais! Essa foto pontua o filme inteiro, né? E foi filmado onde? Isso foi filmado num apartamento. Eu montei esse apartamento num imóvel no Largo da Roche. Esse set é montado. Tem uma história no cenário que o que eu combinei com eles foi: olha, eu não vou interromper, eu vou rodar direto, mas eu gostaria que vocês abordassem esses assuntos. E aí eu pontuei. E a relação de vocês não toca aí, assim, mas eu gostaria que passasse pelo Luiz Antônio, o irmão do Zé que foi assassinado, né? E aí eu construí uma espécie de dália no cenário. Então você tem os cactos de Tarsila do Amaral, que são seguidos pela Dina, que a Dina foi minha segunda mãe. Eu cresci dentro da casa da Dina, as meninas são minhas irmãs. É uma relação familiar. Que sorte! Aquele casal era maravilhoso, e depois ex-casal, mas sempre maravilhosos. Paulo José e Dina Sfati. Gente, outro dia, Marcelo, só abrindo um parênteses aqui, eu achei uma entrevista maravilhosa. Eu vou colocar no Socialista Morena uma entrevista com o Nelson Rodrigues, e entre os entrevistadores está o Paulo José. Muito bom. A Dina, eu vi ali ao vivo, né, assim, em casa, aquela potência toda. E foi a Dina que me falou do Zé e da Oficina pela primeira vez. Então, aí eu tenho os cactos de Tarsila, passa pela Dina, que vem abençoando isso tudo. Aí a gente tem uma televisão, que fala da televisão, tem o vinho ali né, coisa de Baco. Dentro da estante tinha um crânio de cristal, que era uma lembrança do Hamlet, do Oficina. Você tem o parangolé do Hélio de Sica. Você tem o coração suturado, que é aquela pintura do Hildebrando de Castro, que é um coração costurado, que é uma referência ao assassinato do Luiz Antônio, né, que morreu com 107 facadas. Então eu tinha meio que lembretes no Também ele brinda com a esquerda, né? Que é o lado do coração, né? O lado do coração. E aí é isso, assim, o Zé, tem uma história engraçada, você estava falando do Rei da Vela. Eu tinha um ator, mas faz muito tempo que eu não vejo, Sebastião Lemos. O Seba falava que ele assistiu a estreia do Rei da Vela ao lado do Caetano Veloso. E que aí o Caetano soltou uma hora, ele falou para si mesmo, ele falou: nós estamos vendo a história do Brasil mudar diante dos nossos olhos. E ali nasceu o tropicalismo, né? Ali nasceu o movimento tropicalista. Sim, eu vi, fazendo pesquisa aqui para a entrevista, que tem aqui, na página do Memorial da Democracia, trechos do filme Tropicália, onde o Caetano fala do impacto que o Rei da Vela causou sobre ele, né? Ele foi lá ver o Rei da Vela e falou assim: gente, a Tropicália é isso a Tropicália, né? A antropofagia de Oswald de Andrade, né? Trazendo as coisas de fora. Por isso que os tropicalistas não se importavam com a guitarra elétrica, né? Porque eles sabiam que eles podiam deglutir essa influência estrangeira. Exato. E depois
colocar para fora em termos de arte brasileira, genuinamente brasileira, não importa a guitarra, não importa a influência estrangeira. Eu gostei muito dessa visão, né? O choque causado com o segundo ato é assim, o teatro brasileiro até ali tentava reproduzir a estética europeia. Então, né, tudo muito cinza, tudo muito clássico, tudo muito... De repente o Zé chega com o Rei da Vela e quando abre a cortina do segundo ato, você tem o Brasil em cena. Nunca tinha acontecido o Brasil em cena. Nunca tinha acontecido indígena, bananeira, a Etty Fraser, que era uma grande dama do teatro, num balanço de maiô. Foi um escândalo na época. Tinha o colorido todo, a Baía de Guanabara ali desenhada no cenário do Erich Bauer. E isso foi impactante, né? Assim, e isso refletiu nas artes em toda a sociedade. Tipo, a gente precisa falar da gente, a gente precisa falar do Brasil. O que a gente está tentando imitar? Eu acho uma coisa que eu acho engraçado que a gente anda em São Paulo e a gente vê um monte de prédio com aqueles telhados, aqueles tetos de finalização de ardósia, pronto para receber neve. Ridículo, né? Tem coisa mais ridícula do que... clássico pronto para nevar em São Paulo. Assim, tipo... Ridículo. Tem coisa mais ridícula do que Natal no Brasil, com esses papais noéis vestidos com a roupa calorenta, em pleno verão. Natal é no verão, gente. Aquele Papai Noel triste, suado. É ridículo demais. Aliás, eu vou trazer aqui, perto do Natal, a chefe Bel Coelho para a gente falar sobre isso, viu? Com essa história de acabar com esse negócio de peru. Que negócio é esse de ficar comendo peru todo Natal? Tem peixe, tem outras coisas que a gente pode comer. Eu sou muito Mas você sabe, Sinara, que tem uma coisa que eu descobri há um tempo atrás, observando, que as pessoas pouco falam, né? Assim, de como chega na época de Natal, as macieiras começam a crescer um porco em volta, como você vai colher Chester na horta. Porque todo mundo reclama de matança nas religiões afro-brasileiras. Uhum. Mas de onde vem o porco? De onde vem o bacalhau? Eu queria... Pois é. Né? Essas contradições, né, do Brasil. Ninguém nem nunca viu o Eu Chester. vi uma Todo entrevista mundo muito fala... bonita da Bel. Oi? Não, eu vi há pouco tempo uma entrevista muito bonita da Bel, falando sobre respeito, sobre convivência, assim, eu achei muito bacana. Ela é bem legal. E assim, as pessoas nunca nem viram o Chester, né? O fabricante se recusa a mostrar o animal vivo. O animal vivo. Rolam umas lendas urbanas sobre o Chester, porque ninguém nunca viu esse bicho vivo. Né? Imagina um frango que tem muito peito, muita coxa. Ninguém nunca viu esse bicho. E cresce em meses. Em 2 meses o bicho está gigante. É muito horrível, muito horrível. Eu acho assustador, assim, como tem... Eu sou do subúrbio, né? Então eu cresci correndo atrás de galinha no quintal da minha avó e correndo atrás de urubu numa comunidade perto, porque eu queria pegar um filhote de urubu para criar em casa. Assim. Então, eu acho meio assustador assim, a gente ter essas crianças que nunca viram uma galinha viva. Como a gente vai se afastando das coisas e vai criando seres meio não, desconectados, né? Assim, Sim. Eu acho que já vende daquele, já está na natureza mortinho na bandeja, igual vê no supermercado, né? Não sabe como é que foi o abate, como foi que chegou na mesa, não sabe que tipo de alimentação que esse bicho teve, né? Eu assim acho que a gente é muito colonizado nesse aspecto. A gente é muito colonizado. E acho, por exemplo, eu morei na Espanha. Na Espanha não come. O hábito não é comer peru. O hábito é comer peixe assado. E tem muito mais a ver com o cristianismo. O peixe. Jesus fez a multiplicação dos perus ou foi a dos peixes? Não é? Jesus fez a multiplicação apesar de que dos peru se perus. produz bem, viu? Eu tive Se ainda sítio, peru... Se ainda fosse dos perus...
Mas a gente é isso, né? A gente vai importando essas tradições e a gente tem coisas tão bonitas, né? Assim, a culinária brasileira é tão maravilhosa, Exato, é tão. exato. Nossa! Porque troca o arroz de passas por arroz de cuchá, troca o peru por galinha com pequi quiabo, sabe? E aí é Eu estava delicioso. pensando. É jambu, né? Que adormece a língua. Isso. Nossa, toda vez que a Gabi Amarantos às vezes fazia os jantares, eu ia direto no jambu, botava jambu em tudo. É bem gostoso. Assim, Bem gostoso. é uma coisa incrível, né? Porque é sensorial, mexe com outros sentidos, vai para além do. Eu não tenho talento nenhum na cozinha. Eu tenho que dizer isso. Eu Mas não para sei. comer você tem, né? Eu tenho e eu adoro uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha que é chefe, que a gente ia para o restaurante dela depois de fechado e ela começava a servir as coisas para a gente. Aí eu ia pegar o talher e ela falava, não, isso aí é para comer com a mão. Um talher é quando o restaurante está aberto. Isso aí é para você tem que sentir. A comida tem a ver também com o visual, com o tato, com despertar os outros sentidos. Assim, Exatamente. é isso, Bom, faz eu queria diferença você comer entrar. uma manga com garfo e faca e uma manga Ah, é. espiando a cara. Exatamente. Você sabe que eu sempre falo, atenção, gente, eu sempre falo que quem gosta mesmo de manga não se importa com fiapo. E isso vale para depilação também, hein? Isso vale para depilação também. Quem gosta mesmo de manga não se importa com fiapo. Não é porque fica naquela frescura, ah, só gosto de mulher se for depilada. Que negócio é esse? Você gosta de mulher, você não gosta? Que papo furado. Você sabe que eu ouvi uma coisa outro dia que eu não tinha parado para pensar e que fez muito sentido. Não sei se eu dei muita atenção ou não, mas que eu parei para pensar nessa coisa do quanto essa estética toda depilada remete à adolescência, à Meio jovenzinha pedófila. imberbe. Eu fiquei meio assim, eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso, assim. Sim, nossa, É, é pedófila, Marcelo. Tem muita gente que fala isso, né? Assim, os pelos estão lá para proteger. Então, o que as pessoas sim, fazem? Elas ficam usando sabonete íntimo, porque elas perderam a proteção natural, que está tudo ali protegidinho pelos pelos, né? não, tem tudo, até o caminho da urina mesmo, né? Assim, do xixi. Eu discuti muito pentelho quando eu fiz a Playboy da Nanda Costa. Ah, e Porque a foi gente. justamente na época da Playboy da Nanda que eu criei essa frase. Porque ficaram. Eu. A menina linda, a menina maravilhosa, a É. menina linda, a menina com os pelos pubianos naturais e o povo. Ai, se não fosse os pelos. Eu falei, afinal, vocês gostam ou vocês não gostam, né? Porque quem gosta de manga não se importa com fiapo. E é doido, eu que fiz que fiz a direção artística daquele ensaio. Ah, que E legal! ia ser em Paris. Eu falei, não, 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 vou para Cuba. Vou para Cuba. Ah, E, e realmente, a gente não achava que tinha nada demais. A gente estava vendo aquilo com a maior naturalidade, assim. Quando claro. saiu que veio a poder, eu falei, mas isso é um assunto? Assim, foi uma surpresa pra gente. A gente não esperava que fosse ter aquela reação. Exato. Eu acabei escrevendo um artigo para o meu site, se vocês quiserem depois procurar, não vou mostrar aqui, porque tem uma foto linda de uma mulher pelada com pelos pubianos lindíssimos. E eu fiz um texto chamado A Suavidade Esquecida dos Pelos Pubianos. Porque por mais que você depile, não fica, os pelos não perdem aquela suavidade que eles têm, eles são Uhum. suaves. Quando você toca, é suave, né? E é bonito, é bonito. Então as pessoas parecem que esqueceram disso. Mas, ó, deixa eu mudar aqui de assunto, senão a gente vai ficar horas falando sobre depilação. Eu quero Depilação, entrar na manga. história. Que desde o Rei da Vela, o Zé Celso é essa pessoa política. Ele não consegue não falar de política. Então, o tempo inteiro no documentário, ele está lá
lançando, né? Uma hora ele fala assim que o Brasil ele está vivendo, isso era 2019, gente, era o primeiro ano ainda do governo Bolsonaro, e ele fala assim: o Brasil está numa peça ruim, mas que vai acabar. A peça Essa está peça horrorosa acabando. que estão fazendo lá em Brasília que tem que ser tirada de cartaz o mais rápido possível. Exato, a peça ruim, mas que agora está chegando no final dessa peça ruim. E ele fala, ele chama ele de Bozo, mas eu percebi que o Reinaldo Gianecchini não gosta de falar de política, é a impressão minha. Eu acho que ali eu acho que ele não se sentiu muito confortável, mas eu acho que assim, ali ele estava lidando com muita questão pessoal, né? Assim, quando as Ele pessoas foge, falam, né? Eu percebo que ele foge. O Zé bota assim, ele fala assim: vamos brindar com a mão esquerda, né? Que é a mão do coração. Ele fala assim, né? A mão esquerda. E aí é, fala assim: esse aqui é o Messias, é o vinho. O é, vinho é o meu Messias, né? E aí ele fala assim, porque tem o Jair o Messias que Messias, se bebe, né? é O o vinho que Messias se que você é o Messias que você bebe. E aí ele fala, porque tem o é. Jair Messias, né? Aí ele já, mas Jair Messias, né? Reclama o tempo inteiro. E eu sinto do Reinaldo Gianecchini não, uma coisa que ele não quer falar. Ele foge do assunto da política. Eu senti isso. Eu acho que tinha muito uma coisa ali dele estar lidando com aquela avalanche de Cobranças. informação que estava batendo nele de uma forma tão pessoal e tão íntima, assim. E ele até ri na hora que o Zé fala Bozo, ele ri, assim. A impressão que dá é que ele não tinha nem intimidade ali com o apelido. Mas ele tem sido eu tenho visto, assim, na rede social assim, e como ele reage aos meus posts, ele tem sido bem propositivo, assim, uma postura bem à esquerda, progressista. Uhum. É. Bom, também Eu, não tem como não ser, né? não tem como não ser, né? Ainda mais Tipo, ele que está indo por esse caminho aí de pois liberdade e é, tal. Faltou eu dizer para vocês uma coisa engraçada que tem no filme, porque os dois estão na cama o tempo inteiro, né? E o Zé chama de palco-cama. Reparem aí, ó, palco-cama. Muito engraçado essa história do era, o- era, palco-cama. o- era o nome original do filme. O filme ia se chamar Palco Cama, Jura? juro. Que engraçado. E aí eu mudei no processo, assim, no meio do processo. Achou que ia ficar O, muito é, é forte? bonito. Não, é porque assim, é um conceito. A gente fez um post no Instagram explicando que é bonito isso, Zé, que ele fala que ele não consegue fazer uma peça se ele não tiver apaixonado, se ele não tiver um objeto de inspiração ali naquele Uhum. trabalho. Então ele está sempre apaixonado, ele está sempre amando quando ele está fazendo o trabalho. Então o trabalho necessariamente nasce na cama. Não necessariamente com a pessoa, ele pode estar só na cama pensando na pessoa, inspirado, mas ele fala que a criação dele nasce na cama, então é o palco cama. E aí tem esse jogo de palavras maravilhoso, né? Muito bom. E outro trabalho que eu queria comentar com vocês do Marcelo, a gente comentou ontem quando a gente estava combinando a entrevista, é aquele videoclipe famoso da Anitta, o Vai Malandra. Para mim, o melhor clipe que a Anitta já fez. Teve direção do Terry Richardson e teve direção criativa e roteiro do Marcelo. Peguei É. aquela cena inicial que ela anda balançando a bunda e que na época causou muita polêmica porque ela não se importou de estar mostrando a bunda normal, né, sem retoques, uma É. bunda, uma bunda bonita, redonda, sem retoques de Photoshop, né? A gente tem, não tem o bumbum da Anitta aí, Tati, pra gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo criativo. Aí você tinha me falado que a questão do bumbum foi uma questão polêmica no começo, né? Foi. Você sabe que assim, a Anitta, eu acho ela impressionante, assim, porque ela tem uma
ela conhece muito o público dela e o que ela quer fazer, ela, ela interferiu muito pouco. Ela falou: olha, eu só tenho um pedido para fazer, eu quero que seja numa comunidade. Eu quero voltar para a comunidade porque é um funk que eu quero gravar numa comunidade. E aí eu comecei a criar o clipe. Não, as pessoas não sabem disso, não é explícito, mas ele é um pouco a história da Anitta. Ela começa ali, a bunda, a Larissa, que foi a primeira coisa que ficou famosa, né? A bunda, o rebolado e tal. E ela tá ali, ela fala: vou fazer funk. Então ela resolve entrar naquele universo e vai atrás da galera do funk. E começa a ascensão dela ali. O clipe está subindo o tempo inteiro. Então ela chega, encontra a galera do funk, que é ali onde está o Yuri, o Zac e tal, um ambiente bem machista, e ela fala: não, é aqui que eu vou fincar pé. E começa a conquistar o espaço dela, sobe na mesa de sinuca, começa a se empoderar com biquíni de fita isolante. Aí, de repente, ela já tem a piscina dela, já está à vontade. O figurino também, a Yasmin fez um trabalho brilhante, assim. Ela vai crescendo, crescendo, e dá os primeiros passos internacionais, até o final, que ela já está de Swarovski e tal, ainda ascendendo. Ela começa a Larissa e termina a Nira. E aí eu tinha pensado, eu falei: a gente vai gravar num domingo, no Vidigal, a gente já tinha a previsão de que seria chuva. Eu não vou botar a Anitta para gravar, né, uma cena que é só a bunda, que ela não vai aparecer. E eu ia gravar no dia seguinte com uma dublê. Ela falou... Aí quando ela viu o plano de filmagem, ela falou: mas cadê a... Que horas a gente vai gravar a bunda? Eu falei: não, vou gravar amanhã. Aí a Ela bunda, foi ó. fazer: Essa é a bunda. amor, ela falou: amor, você acha que meus fãs não conhecem minha celulite? E foi lá e quis gravar. Ela é incrível, assim, como ela fez intervenções muito pontuais, mas muito precisas. Sabe, assim, eu gosto muito do clipe, assim, porque tem essa coisa de convidar para conhecer a cultura, para conhecer as pessoas das comunidades. Então, tem a Érica Bronze, que era um fenômeno de Realengo. São todos moradores do Vidigal. Eu evitei atores, evitei figurantes que eu queria. A gente ficou 3 dias lá fazendo casting. Não tem paisagem para gringo ver, é uma coisa exatamente de convidar para entender e entrar ali, assim. Aí hoje, né, a gente vê hoje, é tão importante, né, assim, mostrar que na comunidade não é CPX, não Sim. é cupincha, sabe assim? Ai, meu Deus. A criminalização da pobreza, né? Eu estou aqui abrindo para ver Exatamente. quantos views tem o clipe original do Vai Malandra, São tá? milhões, são centenas de milhões, eu acho. Nossa, tem tantos, gente, tem tantos aqui. Deixa eu ver se eu acho o oficial. Vai Malandra oficial. Ó, tem E ela foi muito. 436 milhões de é, visualizações. O biquíni Imagina, de fita isolante, meio quando ela falou. milhão. é, o biquíni de fita isolante é assim: são duas fileiras de mulheres nas cadeiras fazendo coreografia, e para mim estaria a Anitta ali no meio com o figurino dela. Ela olhou e falou assim: é ruim que eu tenho o Eric e não vou botar a fita isolante. Ela se joga, assim, ela se joga. E aí isso faz toda a diferença, assim, né, assim, você saber o que você está querendo fazer. Acho que tem isso Ela também, o sabe, artista né? que sabe o que está querendo fazer, sabe o que quer comunicar, sabe o que quer mostrar. Assim, eu tenho sorte, os 3 clipes que eu fiz são com 3 mulheres incríveis. Foram ela, a Ludmilla, do Solta Batida, e a Gabi Amarantos, do Sou Mais Eu. São 3 trabalhos que eu tenho muito orgulho. Assim. O da Gabi Massa. é um clipe que foi feito. A gente estava criando o clipe quando houve o assassinato da Marielle. Assim, e aí 4 horas da manhã, liguei para a Gabi e falei: vamos fazer um elenco enorme sem nenhum branco. Então, indígena, preto, indígena, mestiço, muito colorido, que é para ter apelo para a criança, para educar o olhar da criança. A gente precisa, eu acho,
produzir, eu acho isso muito importante, produzir material audiovisual que tenha uma estética inclusiva, que a criança vai crescendo com um olhar educado. Assim, eu sei por mim, assim, eu nasci no subúrbio, eu sou de uma família que tem casais interraciais, assim, eu sei o que foi a estranheza que eu tive quando eu cheguei com 13 anos de idade no Leblon, e eu falei, ué, mas como assim? O meu olhar estava educado. E aí, isso me permite ser hospitalizado no Vila Nova Star, por exemplo, e perceber que em uma semana de hospitalização eu só vi 2 enfermeiros pretos. Né? Assim, fora o pessoal da limpeza, mas nenhum médico, ninguém da administração. Talvez estivessem de férias quando eu estava lá, mas é bizarro, nenhum sotaque nordestino. Não, no terceiro dia eu já brincava com as enfermeiras, eu falava, eu tenho certeza que eu posso ficar aqui, porque eu não falo dinamarquês. Assim, eu tô com medo de não... Porque você menino. tá... Hoje eu vi uma foto de uma colega que ela botou no trabalho dela em São Paulo, né, com os colegas, e é chocante, né? Não tem um preto no grupo. É normal isso, gente, em São Paulo. É normal, porque é a questão do apartheid geográfico, né, que tem muito em São Paulo, que as pessoas não convivem com os pretos. Os pretos moram longe. Moram longe. Então, quem mora nos jardins, quem mora nas regiões mais nobres de São Paulo, simplesmente tem chance, né? Tem chance, não. Pode passar a vida sem ver um só negro. É muito louco. Eu acho que, Já teve estudo, Marcelo, mostrando que em Higienópolis tem menos negros do que na Noruega. Que coisa louca. Sinara, eu morei no Leblon muitos anos. O Leblon é um lugar, é um bairro que teve o Quilombo do Leblon, que Sim. tem historicamente quase a mesma importância, alguns dizem que até mais do que o Quilombo dos Palmares. A população do Leblon hoje, se não me engano, eu posso ver isso são 3%? 3%. 97% da população do Leblon hoje é branca. 3% de negro. A gente está num fosso civilizatório. E esses 3% são os moradores da Cruzada São Sebastião, que é a comunidade que tem ali. Porque hoje o Leblon é o metro quadrado mais caro do Brasil. Ali tinha uma aldeia do povo tamoio, que foi dizimada porque os portugueses jogaram roupas com varíola nos rios para matar os indígenas. Aí depois a gente passou pelo Charles Leblon, que caçava baleia, então a gente tem a crime ambiental. Aí, acho que o Quilombo é o único momento... Tem a favela, a Praia do Pinto, que era uma favela que ficava no meio do Leblon, e que em 68 pegou fogo e deu lugar à Selva de Pedra, um conjunto de prédios onde majoritariamente é habitado por militares. É isso. Sim, eu estou fazendo trabalho sobre o Leblon, como você pode perceber. Você está pesquisando, mas acho que ali né? É uma pequena história do Brasil. Infelizmente, sim. Assim, a gente vai apagando. O microcosmos, né? E como o que me assustou foi quando eu percebi que eu tinha morado lá há tantos anos e eu não sabia a história. A gente também não aprende, né? A gente não aprende a história do nosso bairro, do lugar onde a gente vive. E isso é uma coisa que... Hoje eu fico pensando assim, por que o Leblon não tem a Praça de Nisfat, a Rua Rubem Fonseca, o Mirante Manuel Carlos? Então, é um bando de general espanhol, argentino, uruguaio, está sendo homenageado, sei lá por quê. Muito bom isso. Sabe? Mas não tem uma rua, um espaço com o nome do cara que fundou o Quilombo e que cultivava ali as camélias, que eram as camélias do Leblon, que eram o símbolo dos abolicionistas, era como eles se identificavam, que a princesa Isabel era parça dele. Sabe? A gente vai apagando e a gente não aprende a nossa história
e termina nisso, construindo prédio com telhado de ardosa para o dia que nevar. Sim. Marcelo, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu queria que você dissesse, antes de passar para as dicas, né? Vocês sabem que todo mundo que vem aqui traz as famosas dicas culturais. Eu queria que você falasse, como cineasta, depois de 4 anos que o setor audiovisual passou a míngua no desgoverno Bolsonaro, qual é que é a tua expectativa para o cinema agora que o Lula vai assumir a presidência? Olha, eu vou pegar as palavras da Marieta Severo. Assim, a gente sempre volta. A Marieta fala isso numa entrevista da TV Brasil, que eu adoro, que ela fala: eles vão passar, eles tentam nos destruir, mas a gente sempre volta. A gente vai voltar. Eu acho assim, a gente está vivendo um momento muito especial para o Brasil, mas sobretudo para a cultura. Acho emblemático que o Lula esteja fazendo o Festival do Futuro, que ele esteja chegando e esteja colocando a cultura como abre-alas, sabe, da volta dele. Quando a Janja anuncia o line-up e cita a Pablo, o primeiro nome que ela cita é a Pablo, eu acho que isso tudo teve uma importância muito grande. Sabe, a gente tem que lembrar, por exemplo, que durante os governos Lula, ele tinha um cinema no Planalto. Então, o cineasta brasileiro fazia o filme, ia lá no cinema do Planalto exibir para o Lula, e isso dava uma publicidade enorme. Era um presidente que valorizava o cinema brasileiro, sabe, que valorizava a cultura brasileira. Isso tinha um impacto muito grande. A gente não pode esquecer dessas coisas, sabe? Eu tive uma reunião no MBL. Eu sou guerreiro, eu sou forte. Quando o Bolsonaro assumiu em 2019 e ele começou com aquele discurso contra a Ancine, eu procurei o Arthur Duval e falei: eu quero conversar com você, eu quero entender o que é. E aí o grande argumento deles é de que o Estado não deve dizer ao contribuinte como ele deve gastar o dinheiro dele. Então, se o cara quiser ir ao futebol, eu falei: não, mas o cara quer ir ao futebol. Pô, ele vê o futebol desde que ele nasceu na Rede Globo, ele nunca entrou no teatro, nunca entrou no cinema. É óbvio que ele vai querer o futebol. Mas o dia que ele sentar no teatro e vir uma peça boa, o dia que ele vê um bom show musical, ele nunca mais vai querer entrar no estádio. Porque a cultura é transformadora. Assim, a gente não. Você pode destruir um teatro. Toda vez que você vai passar em frente àquele terreno, aquele prédio, você vai falar: nossa, aqui tinha um teatro onde eu via Diniz Fati. Isso marca, sabe? Eu tenho as melhores expectativas. Graças a Deus, assim, eu estou tendo a felicidade de puxar a descarga para esse verme. Eu não tenho desculpa o pessoal que é elevado espiritualmente, mas eu não tenho problema nenhum em dizer que eu quero que ele se foda. Sabe? Eu também não tô nem aí. Porque assim, né, senhora, é uma pessoa que um dia dele vivo são algumas dezenas de brasileiros que morrem. Sabe? São pessoas que estão passando fome. Eu nunca imaginei ver o Brasil nessa situação. E olha que eu não sou uma pessoa muito otimista, não. Mas o ponto que a gente chegou como você pode conviver com a fome, gente? Como você pode conviver com a pessoa passando frio? Como você consegue ser feliz assim? Eu não consigo. Não. Eu não consigo. Eu me mantenho forte. Eu mudei muito a postura. Antes eu tinha uma coisa de o governo não faz nada, agora eu faço. Também não estou esperando mais o governo, eu faço a minha parte. Seu filme é totalmente independente, né? Seu documentário. Senão não teria saído. Não teria saído. Não tem dinheiro, não tem nenhum real incentivado, direto ou indireto, é totalmente
iniciativa privada, e também eu tenho um trabalho da Raquel Lemos, que é responsável pelo nosso jurídico, que é uma pessoa incrível, que entregou um calhamaço na Ancine, que, assim, juntos aí uma defesa de por que tem maconha em cena e por que isso não é crime. Uhum. Já foi. Assim, tudo embasado juridicamente. E mesmo assim, a Ancine só liberou o filme na última meia hora antes de acabar o expediente, do último dia de prazo deles liberarem. Meu Deus. Que coisa ridícula, careta. O Zé Celso, aliás, gente, fala uma frase no filme que é: a maconha é essencial para mim, quer dizer, faz parte do processo criativo dele, de como ser humano, e ele usa a cannabis. Pronto, ponto falou, ponto final. Menos ali, porque Bom, é cinema, a gente sabe que é mentirinha, então era um cigarro de tabaco natural. não era, não? Não, não, de jeito nenhum. A gente não poderia usar substâncias ilícitas. Tá bom. Bom, Eu jamais gente, faria isso. olha só, eu vou passar então para as dicas do Marcelo. A primeira dica que ele trouxe aqui para vocês é um clássico da literatura, né? Um clássico fininho assim, tá? Gente que tem preguiça de ler, olha o volume dele. Eu peguei esse aqui, ó, que é a capa do Metamorfose, com tradução do Modesto Carone, que foi a que eu li, que é essa daqui, Que que foi quando linda. o Kafka voltou à moda, digamos assim, no Brasil, foi com essa tradução do Modesto Carone. Modesto Linda. Carone traduziu toda a obra de Kafka diretamente do alemão para o português, né? O Kafka era tcheco, mas escrevia em alemão, como parte da burguesia da época lá da República Tcheca, falava alemão, então escrevia em alemão. E aí ele E traduziu tem uma direto. edição, e tem uma edição muito bonita. Tem uma edição muito bonita também da Antofágica, com ilustrações do Lorenzo Mutarelli. Olha! E assim, a questão da obra de Kafka era que ele era traduzido de outros idiomas, não era diretamente da língua. Então, Modesto Carone fez É, isso, traduziu direto da língua. E é uma coisa assim, um clássico. Marcelo, eu vou te pedir para você explicar para as pessoas por que você está dando essa dica, mas o livro já é, por si só, uma dica, né? é engraçado porque, assim, a gente está vivendo essa angústia, né? Essa depressão, esse momento esquisito, assim, e ali o primeiro para o segundo turno que exigiu da gente não dá para tombar. E aí eu fui visitar o livro e eu tinha uma memória de fato muito depressiva do livro, assim. E aí eu me surpreendi porque o Kafka, ele tem uma indicação que ele fala: não é uma barata, não é um besouro. O Gregor Samsa, ele um dia acorda e ele virou um inseto, né? Assim, para quem não conhece a história, o ponto de partida é esse. Ele virou um inseto monstruoso. E ele começa a lidar com isso. É isso, pô, eu virei um inseto, né? E aí? E a gente tem esse paralelo com a depressão, com o cara que vive uma vida que não te dá prazer nenhum, ele vive em função de sustentar aquela família que é toda apoiada em cima dele, e um dia o cara tomba e vira esse inseto. Quando ele vira um inseto e ele não é mais capaz de prover a família, de carregar aquela família nas costas, e as pessoas começam a ter necessidade de buscar a sua independência, a sua sobrevivência, ele vai sendo esquecido até a hora que a família finalmente deseja que ele esteja morto. Porque, afinal de contas, se ele não serve mais a gente, serve para quê? As pessoas têm um entendimento de que ele morre ali, né? Assim, a empregada abre o quarto, eles veem aquele inseto morto. Eu não sei porquê, mas assim, o inseto que eu criei na minha cabeça e a compreensão que eu tive dessa vez foi uma compreensão totalmente otimista. Para mim, é assim, ok, já que vocês finalmente não dependem mais de mim, eu estou livre para viver a minha vida. E ele deixa aquela casca ali que é o suficiente para eles acreditarem que ele morreu. Não precisa um corpo, é só uma casca. Só alguma coisa que diga para eles que ele morreu.
E para mim ele se transformou em outra coisa e foi viver a vida dele, que é o que eu acho que o Brasil está fazendo agora, sabe assim, tipo, Uma deixa o larva verme. virando borboleta, né? É, é engraçado isso, porque e aí eu fui buscar, eu falei, cara, eu fui buscar, até agora eu não achei, assim, eu espero que tenha mais gente. Mas eu acho que eu indico assim, a leitura do livro, porque eu acho que tem muito a ver com a gente. É um livro rápido, é um conto longo, na É, verdade, não é? São 100 páginas. é. E a mim, pelo menos, me deu uma sensação muito boa. Me deu uma sensação de fato, assim, de renascer, assim, de renovação, de momento de transformação. Acho que é isso. E transforma. o- Tem uma coisa que tem a ver com o filme, ensinado assim. Eu falo que o Fedro, a gente está chamando o espectador, fala assim, vamos aqui conversar 1h20, só um papinho. Você está feliz com a vida que você está levando? Ou você é hoje o que você esperava ser? E sim ou não, esse lugar que você ocupa hoje está te fazendo feliz? Porque se não está, cara, vai buscar alguma coisa que te faça feliz. Sabe? Vai buscar alguma coisa que te alimente, que te complete. Assim, a gente não pode viver só. A minha segunda dica tem a ver com isso também, sabe? Assim, A gente vai colocar aqui a é, segunda dica do Marcelo. Ele falou sobre os teatros, né? A paixão dele por teatro, e ele indicou para vocês conhecerem os teatros. Então, eu peguei as fotos de alguns dos teatros brasileiros. Ó, tem, bom, Teatro Oficina, né? Que é o teatro onde é, o Zé Celso se o realizou, que é Teatro um Oficina, projeto da Lina que é Bobardi. Eu vou mostrar maravilhoso. as fotos e aí depois você comenta. Aham, tá. Coloca a primeira do Teatro Oficina, Tati, por favor. Olha que coisa linda isso, gente. É É lindo lindo, né? demais o projeto da Lina Bobardi, né? Aí depois ele falou também, tem o Teatro Zé de Alencar em Fortaleza, que minha amiga Débora Lobo tá Lindo, 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 dirigindo. lindo, lindo. Teatro Zé de Alencar, lindíssimo. Tem foto dele também. Olha aí, Teatro José de Alencar, esse é em Fortaleza, no Ceará. Tem o Teatro Municipal de Ouro Preto, que o Marcelo falou e que eu não conhecia. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha a foto de dentro do teatro, que coisa linda. Essa plateia, as cadeiras não são fixas, são aquelas cadeiras antigas. Então, às vezes, eles tiram as cadeiras e a Orquestra Sinfônica de Ouro Preto toca ali no meio. Olha os balcões, olha que coisa linda, gente. E aí tem o Teatro da Paz em Belém, Teatro da Paz. Maravilhoso. Eu vi o Teatro da Paz, é gigante, gente. Aliás, tudo em Belém é grandão, assim, é uma surpresa É, para quem vai na cidade, porque os prédios são muito grandes, as avenidas são muito largas. É uma metrópole da selva, né, Belém? é. Eu acho que assim, a gente não tem muito esse hábito, né, de fazer esse tipo de programa mais alternativo. É um programa que é barato, todas as capitais do Brasil, com certeza, e muitas cidades, como Ouro Preto, Pelotas, Niterói, tem teatros lindíssimos que são abertos à visitação. Você pode marcar uma visita fora do horário de funcionamento deles para conhecer o backstage, para conhecer os camarins, assim, são, são, são prédios lindíssimos, cheios de história. O Teatro Municipal de Ouro Preto, por exemplo, é o teatro mais antigo em funcionamento nas Américas. Por último, tem o Teatro Municipal do Rio e olha aí, do Rio e o de São Paulo. E aí eu quero que o Marcelo O, fale. o do Rio de Janeiro é uma miniatura da Ópera de Paris. Olha, olha que coisa linda. E aí você sugere que as pessoas vão passear no teatro, é isso, É, Marcelo? esses teatros eles costumam ter uma visita guiada. O Oficina tem também. O Oficina, e aí você tem a visita guiada que vai te mostrando o teatro, você conhece o prédio por dentro e você conhece os bastidores também, que é muito legal. Né? Você vai conhecer os camarins, vai conhecer a estrutura de um teatro, toda a maquinária, como sobe e desce cenário, fosso da orquestra. É um programa muito legal, são prédios com muita história. A gente tem uma. O meu próximo filme fala disso. Assim,
Tem uma coisa do teatro que algumas pessoas têm uma tradição que fala: quando você vai fechar o teatro, você deixa uma luzinha acesa no palco, uma luz de serviço, para os personagens circularem à noite, para não ficarem no escuro. Ai, que lindo, adorei! Então, o Vida, que é o próximo filme, é isso: essas personagens se encontram à noite. Então, você tem o Rei da Vela, o Abelardo do Rei da Vela, batendo boca com a Antígona, e, Ai, e, e é pensamento isso. Eu mágico, acho que né? Eu gosto. eles têm tem uma energia que é diferente dentro de um teatro. Assim, eu acho que é um super programa, é acessível, sabe? E o Oficina, por exemplo, é um teatro que ele tem uma parede inteira de vidro, ele é uma rua, né? Ele tem uma porta grande do lado e do outro, e ele é uma passarela, é uma rua que atravessa o teatro. É o próprio conceito do teatro, é esse, é um teatro vivo ali. O projeto da Lina Bobardi foi eleito pelo Guardian, o jornal britânico, como o projeto mais criativo, o projeto arquitetônico mais criativo do mundo. A gente tem grandes teatros e é um programa que é esse tipo de programa. Eu falei, pô, eu queria pensar em alguma coisa que não fosse Rio e São Paulo. Isso é um programa que toda cidade que eu chego, eu quero saber onde é que estão os teatros e visitar, mesmo que seja à tarde, porque é lindo, assim. E é uma delícia Mas, ouvir as pessoas que cuidam do teatro falando sobre. Tem uma. Rapidinho, eu vou falar que eu sei que a gente está acabando, mas tem uma coisa que a gente aprende no teatro que todo mundo deveria fazer. O respeito pelo humano. A Cláudia Raia sabe que ela não pode entrar em cena se o contra-regra não tiver colocado as coisas no bastidor, se a camareira não cuidar do figurino, se o técnico de som não preparar os microfones, se a luz não estiver pronta, se uma dessas pessoas falharem, o espetáculo não acontece. Então a gente aprende ali, o ator aprende a ouvir. Você tem que ouvir o texto do outro para poder responder. Então você aprende a ficar quietinho e esperar o outro falar. Você aprende a respeitar as pessoas independente de hierarquia. E aí você consegue enxergar, por exemplo, que o cara da limpeza urbana, que a gente não presta muita atenção, precisa ter preparo físico de atleta para passar a madrugada correndo, pulando, correndo. É. jogando peso, se furando em seringa que as pessoas não descartam com responsabilidade, se cortando em vidro que as pessoas não descartam com responsabilidade, e a gente não vê essas pessoas. Agora, deixa São Paulo sem limpeza durante um dia para ver o que acontece. O teatro traz isso para a gente, essa consciência de que a gente não está sozinho no mundo e que é legal se a gente conseguir agir em comunidade, em equipe. Muito legal. Marcelo, foi um prazer enorme conversar com você. Coloca para a gente terminar aqui de novo o cartaz do filme dele, Tati, por favor. Para Lembrando mim, que o Fedro está disponível na plataforma de streaming Star Plus, tá? Se vocês tiverem e puderem assistir, é maravilhoso, recomendo muito. Marcelo, um para grande mim, abraço para você, viu? prazer e uma honra enorme. Muito obrigado, Sinara. Muito obrigado mesmo. Imagina, obrigada a você, ó. Um beijo, querido. Tchau. Beijo. Bom, então o programão fica por aqui. Na segunda-feira eu volto às 11 horas com a Adri e o Rovai no Fórum 11h30 e às 20h30 com o Brocou. Obrigada aí pela audiência. Espero que vocês tenham curtido a entrevista. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Beijo. Tchau.